Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou falar para você aí que está assistindo um pouco sobre o papel do psicólogo na escola. Qual é a função, o que o psicólogo faz, como ele pode ajudar ou como que ele não ajuda dentro da escola. Então, se você aí quiser aprender um pouquinho sobre a psicologia escolar, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. E se por acaso você caiu de paraquedas, se por acaso você é novo aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, nesse vídeo eu vou falar algumas coisas que o psicólogo pode e deve fazer dentro da escola. Não todas, mas algumas. E uma das coisas muito importantes que o psicólogo pode fazer dentro da escola é, primeiro de tudo, ter um bom diálogo na rede. Ter um bom diálogo com a diretora, ter um bom diálogo com os professores, ter um bom diálogo com os pais, não só com o aluno, em tudo que compõe. Também se tiver outros profissionais dentro da escola, como um fonoaudiólogo, como um neurologista, é muito importante trabalhar em rede, porque às vezes você está atendendo uma criança, você que é psicólogo ou você que está se formando em psicologia, o neurologista também está atendendo a mesma criança, o fono está atendendo, muitas vezes até o terapeuta ocupacional, entre outros. Então, trabalhar em rede, conversar com os professores é muito importante. Outra coisa que eu vejo que é extremamente importante é o papel da avaliação psicológica dentro de um contexto escolar. Muitas vezes o teste psicológico é só o psicólogo que pode fazer a avaliação psicológica. Lógico, né, como você já deve saber, os testes psicológicos têm um respaldo por lei, é o psicólogo que faz isso e um jeito, uma maneira certa de fazer em cima da ética, da moral e do código de ética psicológica. Então, para o psicólogo ir lá e aplicar uma avaliação psicológica para descobrir o que está acontecendo com a criança, independente se o teste é projetivo ou se não é, para descobrir qual é as maiores dificuldades dela ou o que for, o psicólogo tem que se capacitar, tem que aprender a fazer essa avaliação para aplicar, porque é muito importante. Junto com os testes psicológicos, tem que cuidar muito, porque a partir do momento que você passa o laudo, que você escreve o laudo da maneira correta, você pode estar, de certa forma, rotulando uma criança sem querer, dando um diagnóstico, dando um rótulo que muitas vezes vai prejudicar a criança. Muitas vezes a criança vai ser olhada, não, aquele lá é o que tem dislexia, o dislexo, e não vai ser olhado como o Pedrinho, a Mariazinha, ou aquele lá que tem TDAH, e não é esse o objetivo. O objetivo do teste é sim mostrar, mas não rotular. Por isso que é muito importante fazer isso de uma maneira responsável, técnica e com carinho, com afeto, para que a criança se sinta cada vez melhor. Às vezes o teste só vai mostrar alguma dificuldade que a criança tem, para que os professores possam trabalhar, o próprio psicólogo trabalhar e potencializar essa dificuldade ou potencializar ainda mais as qualidades que a criança tem. A avaliação psicológica é muito importante. Por isso que é muito importante também fazer uma especialização no tema para quem vai trabalhar com isso. Outra parte muito importante que eu vejo do psicólogo dentro do contexto escolar, dentro de uma escola, é o tal do plantão psicológico. Já ouviu falar? Essa é uma coisa muito importante. Muitas vezes, numa criança ou num adolescente, tudo que acontece na vida dele explode dentro da escola. Se o aluno tiver uma família desestruturada, se o aluno estiver sofrendo bullying na escola, se o aluno tiver com alguma dificuldade física, tudo isso vai explodir dentro da escola. Se ele estiver sendo rejeitado, estiver sendo humilhado dentro da escola, se estiver sofrendo bullying, como eu já falei, porque a escola é a casa do bullying, muitas vezes isso vai atrapalhar diretamente no estado emocional dele. Isso acontece muito dentro das escolas. Por isso que é muito importante o plantão psicológico. O que seria o plantão psicológico? É uma atividade que o psicólogo faz, ele fica dentro da escola com o consultório montado do plantão. E as escolas, os alunos, geralmente, todo mundo sabe que o psicólogo está ali, para o que precisar. Eu já fiz isso dentro de uma escola. Todo dia eu fazia inúmeras consultas, inúmeros acompanhamentos psicológicos com alunos que estavam passando por diversas demandas. Aluno com automutilação, aluno com problema em casa, aluno sofrendo vulnerabilidade social e sexual, enfim, uma demanda gigante, e isso é muito importante. Pode parecer uma coisa simples, o psicólogo ficar lá para atender com a porta aberta, o consultório esperando o aluno vir, mas ajuda muito. Talvez é aquele atendimento que um aluno precisa para se encontrar na vida. Outra questão muito importante também é que o psicólogo acompanha um aluno com dificuldade escolar. Talvez um aluno pode ter lá atraso da aprendizagem, alguma dificuldade escolar, o aluno pode ter dislexia, pode ter dislalia, o aluno pode ter TDAH, pode ter autismo dentro da escola, entre outras inúmeras coisas, ou pode estar com uma depressão na adolescência, e isso vai atrapalhar diretamente dentro da aprendizagem dele. Então, o psicólogo atende, avalia e
e acompanham o aluno nessa dificuldade. Talvez o aluno tenha lá uma dificuldade na leitura e na escrita, tem dislexia, como que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Aí o psicólogo atende, geralmente através de um atendimento lúdico, terapêutico, através de brincadeiras terapêuticas, pedagógicas. Através disso, o psicólogo vai saber onde que está a dificuldade de aprendizagem dele lá, o que ele tem, o que ele faz. E isso é muito bom. Através também de algumas brincadeiras projetivas, dos atendimentos psicológicos projetivos, o psicólogo pode perceber, sem o aluno falar, às vezes, através de uma pintura, pode perceber a agressividade dele, ele pode perceber alguma violação que o aluno está sofrendo em casa, entre outras questões. Então, o atendimento psicológico responsável e lúdico nesse momento para o aluno pode ajudar tanto nas questões familiares, assim também como nas questões da aprendizagem. Muitas vezes ele fala, como que o psicólogo vai atender o aluno brincando? Muitas vezes é só sentar, brincar. Naturalmente o conhecimento do psicólogo vai vir aos poucos e ele vai conseguir perceber aspectos psicológicos e o aluno vai vincular. Muitas vezes fala, meu Deus, como que eu vou atender o aluno? Primeira coisa, vincula, faça o aluno gostar de você, se você é psicólogo, faz ele confiar, faz aquele vínculo terapêutico, faz aquele rapport legal e as coisas vão fluindo naturalmente como deve ser num processo terapêutico e você pode ajudar demais o teu cliente, o teu paciente, o psicólogo, pode ajudar muito o aluno e naturalmente aí o desempenho escolar dele pode aumentar ou não, né? Vai depender de outras questões que eu vou falar agora. Outra coisa muito importante é na relação do psicólogo com os professores, com os pedagogos. Uma das coisas que o psicólogo faz dentro da escola que é muito importante é a orientação e o diálogo com a equipe pedagógica e com os professores de maneira geral. Eu já trabalhei dentro da escola e é um trabalho muito legal. Muitas vezes o professor não está entendendo por que aquele aluno não está aprendendo ou não está entendendo por que não está aprendendo com aquele método de ensino ou qual é a dificuldade do aluno para aprender. E aí, um dos papéis do psicólogo é orientar mesmo o professor. Não é para ensinar o professor a dar aula, nada disso, mas é orientar, sentar e conversar com o professor, como eu já falei, trabalhar em rede, conversar com o professor e ver como eles podem fazer para que aquele aluno renda mais, para que o aluno aprenda mais. Talvez mudar de lugar, talvez mudar os estímulos na sala, entre outras coisas. Mas o papel do psicólogo falando com o professor é muito legal. Tem professor que não gosta dessas orientações, tem professor que ama. Não deixa de ser uma troca e quem ganha com isso é só o aluno. O trabalho junto com a equipe pedagógica do psicólogo é maravilhoso e extremamente importante para o aluno. Não adianta o psicólogo trabalhar dentro da escola e não ter um diálogo com os professores. E junto com isso vem outra função do psicólogo dentro do contexto escolar, que é a relação do psicólogo com a família. Isso é muito legal. Muitas vezes o aluno não está com problema lá dentro da escola. Às vezes a fonte do problema dele não é dentro da escola. Talvez ele está com um monte de problema lá fora, problemas familiares, problemas em casa, e ele vem para a escola e explode tudo dentro da escola e o problema enraizado está lá fora. Então, se o psicólogo muitas vezes atender a família, orientar a família, cobrar a família e junto com a equipe pedagógica fazer esse triângulo, quando a gente fala de triângulo, eu digo mais ou menos assim, que o aluno dentro da escola está dentro de um triângulo. Está entre os professores, né, a escola, os pais, a família e o psicólogo e a criança está dentro, ou seja, essas três pontas têm que estar interligadas, né? Então o psicólogo deve sim conversar, orientar a família, esse é um dos papéis mais importantes. Muitas vezes a criança não tem nenhum problema, às vezes o problema dela está em casa mesmo, né? Uma família totalmente disfuncional e desestruturada. E outra coisa também muito importante que o psicólogo pode fazer quando está trabalhando lá com o ensino médio, lá para frente, primeiro, segundo e terceiro ano, pode fazer orientação vocacional, um trabalho muito legal que pode ajudar ali os adolescentes a se perceber um pouco melhor, se encontrar na qual profissão ou qual vestibular prestar. Muito legal esse trabalho de orientação profissional, orientação vocacional, como você preferir falar. Outra coisa muito importante também, o psicólogo trabalhando dentro da escola tem que saber muito do setor do desenvolvimento do ser humano. Tem que saber como que funciona uma criança, o desenvolvimento mental de uma criança, a idade cronológica, a idade mental. Ter um conhecimento também muito amplo das dificuldades de aprendizagem, conhecer o que é o autismo, o que é a dislexia, o que é o TDAH, entre outras coisas. E saber o que é esperado para aquela idade. Assim como se o psicólogo trabalhar numa escola que sejam alunos um pouco maior, saber como funciona a adolescência, a crise da identidade, saber trabalhar todos esses aspectos e conhecer a rede onde o ambiente onde ele está inserido. É um conhecimento amplo, mas que com o estudo, trabalhando, estudando na faculdade, pode vir a agregar cada vez mais dentro do contexto escolar. Beleza? Bom, esse videozinho curto que eu fiz para vocês contando um pouquinho da atuação do psicólogo dentro da escola. É óbvio que tem mais coisas que podem ser feitas, mas eu quero saber aí, você que está me assistindo, você trabalha em escola, você já trabalhou em escola, você tem alguma dúvida sobre o psicólogo dentro da escola, ou se você é aluno, você já passou por um psicólogo na escola, como foi? Comenta para mim aqui embaixo. E eu sei também que tem vários acadêmicos de psicologia e psicólogos recém-formados
que me acompanham aqui no canal, me mandam mensagem lá no Instagram, eu fico muito feliz por isso. E comenta aqui pra mim se você tá entrando na escola agora, não, se é recém-formado, se você é da psicologia, comenta aqui. E aí, psi, gostou desse vídeo? Fez sentido pra você? O conteúdo é bom? Se você gostou do conteúdo e quer ver mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal. Se inscreva aqui no canal Cartada Clínica, porque tem muito conteúdo pra você assistir, beleza? Se inscreva e ative o sininho. E é óbvio, eu quero dizer pra você, se você quer ver ainda mais conteúdo, se você quer aprender mais, quer entender mais sobre a psicologia, me siga no Instagram. Meu Instagram lá é Cartada Clínica Profiléu. Lá tem muito conteúdo legal, beleza? Link do Instagram aqui na descrição. Um grande abraço, tamo junto, valeu!